irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso centro, Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, SEBENC. É um prazer ter todos vocês aqui e para nos auxiliar nessa palestra de hoje, eu vou apagar as luzes para podermos nos concentrar melhor e para a gente fazer uma oração inicial. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. A gente mudou a iluminação aqui, as luzes azuis ficou no centro, então eu estou apanhando ali ainda, mas dá certo. Hoje o nosso centro tem o prazer de receber pela primeira vez aqui Mateus, que é filho de um trabalhador já há muitos anos, né, o Oswaldo, que é da outra casa, que é trabalhador da outra casa, mas também sempre coopera com a gente. Mateus que cresceu, né, no berço espírita, e veio hoje dividir com a gente um pouco do seu conhecimento, dos seus estudos. Mateus, seja bem-vindo, a tribuna é sua. Vamos verificar na altura. Alô, alô? Tá bom o som? Deixa pra frente. Deixa eu gravar. Aí, então, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que me veio de intuição para ser discutido um pouquinho aqui hoje, para a gente refletir. Falaremos um pouquinho sobre evangelização, mas não essa no sentido vulgar que a gente tem, no sentido simples que a gente tem em toda casa espírita normalmente, que é a evangelização infantil e evangelização juvenil, a mocidade. Hoje a gente vai expandir um pouquinho, a gente vai começar falando pela significação da palavra, a gente vai começar falando por seu sentido. Essa palavra se iniciou, é uma palavra de origem grega, que na sua origem, num abrasileirado, a gente pode falar que ela se pronunciava evangeliou, evangelho. Significava uma boa notícia,
uma boa anunciação, mas não no sentido que temos hoje. Já ouvimos falar da Boa Nova, a Boa Nova de Jesus. Naquela época, essa boa notícia se referia a um casamento, estava sendo anunciado, um parente ia contar para o outro: vou me casar, uma boa notícia. A anunciação de um filho que está vindo ao mundo, uma filha, é uma boa notícia. Esse era o sentido que tinha naquela época. E daí a gente tem evangelizar, que é o ato de dar essa boa notícia, e o ato de evangelizar, evangelização. Por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o ato de nos evangelizarmos hoje. Sobre essa evangelização que deve se estender um pouquinho mais além do que temos aqui na casa, a evangelização infantil, a juvenil. Coloque em reflexão: aqui estamos nos evangelizando? Com certeza. Aqui a gente está se instruindo nas palavras de Jesus. E nesse sentido, eu queria trazer para a gente uma parábola. Essa parábola está lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 1 a 14. Ela começa assim. Eu trouxe para a gente compartilhar nos slides. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para seu negócio. Os outros pegaram um dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. É provável que muitos de vocês já tenham ouvido falar dessa parábola, também chamada de parábola da festa do casamento. Bom, para iniciarmos a reflexão sobre ela, é interessante notar que o sentido espiritual que Jesus vinha nos trazer ao ditar por parábolas, que ele falava ao público de um sentido mais velado, de uma forma que era capaz de penetrar-lhe os sentidos. Um povo simples, ignorante, assim como seus apóstolos tiveram origem simples, pescadores, trabalhadores. E ele veio falar nessa parábola o seguinte: o Rei Deus está a chamar nós, os trabalhadores, no sentido aqui, trabalhadores todos nós, e no sentido também
os convidados, os trabalhadores da sua boa nova, por assim dizer. E ele chama esses convidados para a festa de seu filho, Jesus, que aqui esteve há mais de 2000 anos a nos falar de certas coisas, de certos conceitos, de certos princípios. E esse rei chama: vinde a essa festa, a esse casamento de meu filho, um casamento espiritual, como se Jesus fosse o noivo espiritual da terra, vindo a nós anunciar a transformação do mundo, a sua regeneração em novos tempos, e nos convida. E no primeiro momento a gente recusa. E o Pai, em sua infinita misericórdia, diz: vai chamar de novo, está tudo preparado, está tudo aqui feito, já está tudo, o local, a bebida, a comida. Só falta vocês para festejarem junto comigo essa alegre ocasião. E os servos foram anunciar novamente, chamando a todos. Mas no final, um foi para o seu negócio, outro foi para o seu serviço, e outros ainda mais radicais mataram esses servos. Os profetas, quantos não foram por nós? Refletindo, eu pensei, se Jesus fosse hoje reencarnar na Terra, será que não mataríamos de novo? E em nome dele. Bom, e aí é chegado o horário, o momento em que Deus fala assim: está errado, não está certo isso aqui. Eu venho a vocês com a maior boa vontade, é nosso Pai amoroso, mas não querem, e Ele aceita a nossa opinião, mas se afasta de nós esse convite que está sempre aberto, mas Ele espera que a gente aceite a tempo próprio. Então Ele chama outros. E numa parábola muito interessante, que eu iria apenas dizer, não tem aqui nos slides, que está lá em Mateus também, Ele vem nos dizer a seguinte colocação: Jesus estava a pregar a seus discípulos e ao grande povo. E em dado momento, Ele começou a falar por parábolas. E disse: havia em uma vinha 2 filhos, filhos de um dono que era o responsável por aquela fazenda. E certo dia, dado momento, ele chama esses filhos. Chama o primeiro: filho, vinde à vinha trabalhar comigo. E o filho responde: não, meu pai, não quero. Tem outras coisas para fazer. Mas no final se arrepende das palavras que disse ao pai e vai trabalhar. Vai estar junto do pai. E o pai faz a mesma coisa para o segundo filho. E diz a ele: filho, vem comigo, venha trabalhar na minha vinha. E o filho diz: é claro, pai, irei. E no final, ele não vai. E Jesus pergunta às pessoas que estavam ao lado dele nessa seguinte forma: quem obedeceu ao pai? E as pessoas que lá estavam disseram: o primeiro. E Jesus disse: em verdade vos digo, aqueles
Melhor, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes entrarão no reino dos céus primeiro do que vós. É interessante, né? Esse é um pouquinho do sentido da evangelização que eu queria colocar para a gente, juntando com essa última parábola. No ensino do Cristo, nessa boa nova, nessa boa anunciação que Deus nos concedeu depois de Moisés, Jesus nos traz um Pai amoroso, um Pai que se distancia daquele Deus de guerra, daquele Deus de rancor, que tinha melindres, e nos coloca um Deus todo compassivo. Jesus nos traz ensinamentos que compreendem toda a lei de Moisés, ao falar assim, em certa ocasião, com doutores da lei que estava a tentar, o dizendo o seguinte para ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse: o maior mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas, eis o primeiro mandamento. E o segundo, equiparado a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de todos os ensinamentos de Jesus. E bom, agora, trazendo num raciocínio, uma pergunta aos nossos corações: quem de nós já cumprimos na integralidade esses ensinamentos? Já conseguimos absorver nesse processo milenar de reencarnações que vivemos? Nenhum de nós. Conseguimos, com certeza, pequenos reflexos dessa luz divina, pequenas abocanhadas desse divino banquete que Deus vem nos oferecer. Conseguimos, mas não todo. E a evangelização, essa anunciação, esse ato de dar essa boa notícia aos nossos corações é uma necessidade atual, é uma necessidade que devemos cultivar em nossos corações, é algo que devemos observar no nosso dia a dia. Quem de nós não se estressou hoje? Quem de nós não teve talvez alguma briga, algum estresse no trânsito, ou ao menos presenciou? Temos muitos defeitos. Cabe a nós, porém, sermos como o primeiro filho dessa parábola que se chama a parábola dos dois filhos. Sejamos o primeiro filho em que, de início, por ignorância, não por maldade, recusa, porque está em nosso ser ainda certas atitudes. É mais fácil para nós, é mais cômodo nos irritarmos, por exemplo, do que nos entendermos uns com os outros. É mais fácil nos fecharmos ao nosso próprio mundo do que buscar ver pela lente do nosso irmão, da nossa irmã. É muito mais prático. Então deve ser um exercício de todo dia. A hipocrisia que vem do falar com a boca e não cumprir com as ações, devemos ir nos afastando dela, apesar de vez ou outra incorrermos. E é assim que eu queria contar uma pequena história que está lá no livro Voltei, do irmão Jacob, de psicografia do Chico Xavier, que nos conta a história de um irmão que viveu no final do século XIX, início do século XX, até quase a primeira metade, chamado Frederico Figner.
Esse irmão, que eu continuarei a chamar por Jacob, que é o pseudônimo dele, para facilitar para a gente, durante a sua vida, ele era um estrangeiro de início. Se fosse hoje nascido, teria sido na República Tcheca. Ele veio muito cedo do seu país, migrando pelas Américas, passou nos Estados Unidos e foi descendo até chegar no Brasil. E aqui conheceu o Espiritismo, onde se tornou um assíduo trabalhador no movimento. Trabalhou por muitos anos na FEB, chegou a ser tesoureiro, vice-presidente. E o início da história é ele desencarnando. Ele falando os primeiros passos nessa nova jornada que nos deparamos ao fecharmos nossos olhos da carne. Lá, na história, ele nos diz que estava lúcido pelos conhecimentos que adquiriu com a doutrina espírita, pelos seus anos de trabalho, em vez da inconsciência, que às vezes caracterizam certos irmãos que ainda estão muito iludidos com a matéria, com as coisas do mundo, com sentimentos pesados. Ele já tinha a oportunidade, pelo seu esclarecimento e esforço no bem, a respeito das claridades, um pouco das claridades do mundo espiritual, o que acontecia de lá. E quando ia desencarnar, visou a sua filha ali sorrir e falar: "Vem, meu pai." E Jacob foi. Nesse processo de desencarnação, em seu finalzinho, divisou Bezerra de Menezes, que foi amigo dele durante a vida. Ficou muito feliz. O irmão das lutas da terra veio socorrer, veio amparar nessa hora e reparou uma luz brilhante a rodear Bezerra e sua filha Marta. Logo depois, já desenlaçado dos maiores, por assim dizer, laços da matéria, mas ainda não completando totalmente a sua desencarnação, foi para a praia, onde ia, junto com alguns outros recém-desencarnados, receber algumas energias da natureza e esperar por o momento certo para ir para uma colônia. E a primeira coisa que ele reparou ao ver os desencarnados é que quando iam chegando lá, todo mundo estava sem luz. Só Bezerra e Marta, sua filha. Logo em seguida, chega um irmão que conseguia conversar, porque, tirando Jacob, nessa incursão em que os amigos espirituais vinham desligar os espíritos de corpos de certos companheiros, de certas pessoas aqui na Terra com merecimento, apenas 3 de um pouco mais de uma dezena tinham claridade, tinham lucidez nesse momento. Então ele começou a conversar com essa pessoa, começou a falar um pouquinho com ela, né? Vendo qual que eram as impressões dela. Beleza. E chegou o momento de todo mundo ir embora para a colônia, finalmente. E daí chegou uma senhora cercada de luz. Jacob olhou para ela e falou assim: "Nossa, que engraçado, que luz boa eu vejo dela, mas não vejo nenhum em mim nos meus outros companheiros aqui." E estranhou, era um bom trabalhador aqui do movimento espírita, doutrinou vários em reuniões mediúnicas, vários espíritos. Então Bezerra disse para ele, ouvindo seu pensamento, esse questionamento a respeito da claridade dessa educadora, dessa professora que viera. E Bezerra disse, por muito amar seus alunos,
por muito vivenciar o amor no dia a dia, essa mulher conseguiu luzes em sua alma. E Jacob ficou encabulado. Logo mais, no plano espiritual, já lá, era interessante ver que todos ao seu redor tinham certa luz, certa qualidade de espírito que diziam de seu caráter, de seu coração. Ninguém falava para ele a respeito da sua falta de luz, mas ele reparava. Ele começou a pensar: gente, tem algo estranho. Aqui na terra muito trabalhei, muito fiz, comecei a me instruir à luz do Consolador prometido, mas não tenho luz. E essa é a mensagem do livro Voltei. É a mensagem em que podemos nos instruir, podemos pegar a Bíblia e ler de início ao fim os acontecimentos da vida de Jesus. Se não extrairmos o espírito dessas letras, se não, além de falarmos e anunciarmos elas, não teremos a bendita luz da vivência no bem, a bendita luz da verdadeira vivência da caridade que Jesus veio nos ensinar. Interessante, não é? Essa história. Deixa eu divisar meu horário. Tá quase. Então, a gente vai começar a encerrar com a reflexão do seguinte: há em nós, meus irmãos e minhas irmãs, sempre a constante necessidade de vermos em nós o que nos falta. É buscar nos instruir? Com certeza, aqui estamos para isso. Ali do lado, nas salinhas, as crianças e adolescentes estão para isso. Mas a verdadeira evangelização se faz além da instrução, se faz a partir do sentimento no bem e da sua prática. É necessário sentirmos esses ensinamentos para praticá-los verdadeiramente com o coração aberto, com o coração disposto a pegar no exemplo da dor do outro as necessidades para a minha alma. É ver no amparo ao outro um irmão necessitado, uma irmã em desamparo, e falar assim: é minha irmã em Deus. Podemos não estar ligados por laços da carne, mas devemos nos interessar, por mais difícil que nos seja simpatizar com uma pessoa, nos interessar vivamente pelo bem dela, pois é a partir do bem dela e de todos os outros é que angariamos a nossa felicidade. E é por isso que o anúncio do Evangelho, a evangelização, é necessário aos nossos corações, de modo a que sejamos o primeiro filho, e quem sabe lá na frente, aquele que fala: eu vou, e vai. No primeiro impulso, na primeira intuição, nos primeiros pensamentos da oportunidade de servir, de ver a dor, de ver a oportunidade de trabalho, de levar o bem, de levar a alegria. E encerro com esse pequeno trecho que Jesus nos traz no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos dizendo assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar?
para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Fiquemos com essa mensagem, nos incentivando a mudarmos a nós mesmos, a sermos luz, a sermos sal da terra, e levarmos sabor ao nosso mundo, dando alegria, dando paz e satisfação àqueles que estão ao nosso derredor. Muito obrigado. Obrigado, Mateus, por essas belas palavras, essa reflexão tão profunda. Eu confesso a você que hoje, quando eu escuto evangelização, me vem à cabeça a evangelização infantil, porque aqui no nosso centro ela está tão pujante, tão efetiva, tão vibrante a evangelização, que eu ouso dizer que às vezes é o nosso coração no centro. Mas a evangelização não é só a infantil, dos jovens, das crianças, como você bem disse. E vocês sabem que todos nós podemos ser evangelizadores. Todos nós devemos ser evangelizadores. Quando vocês vêm aqui no centro, quando escutam uma palavra que te toca, cabe a você colocá-la em prática. Você pode passar essa palavra para frente, para alguém da sua casa, um familiar. E muito importante também o que Mateus disse foi que evangelizar não é apenas transmitir o conhecimento, porque não foi só isso que Jesus nos trouxe. Jesus nos trouxe grandes ensinamentos, grandes lições, mas principalmente Ele nos trouxe ação. Ele vivenciou o amor, porque não adianta palavras sem ação. Então, Mateus, mais uma vez, obrigado, seja bem-vindo umas próximas vezes. Queria convidar os trabalhadores da casa para se colocarem aqui de frente, para a gente poder fazer o nosso passe coletivo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não sabemos como você chegou nessa casa de oração, não sabemos as suas dificuldades, as suas dores, mas nesse momento, se for da sua vontade, que feche seus olhos, que se imagine um lugar tranquilo, que se coloque imaginação num local de paz, que te traz tranquilidade, que te traz paz ao coração. Se imagine com um vento fresco a tocar o seu corpo, a sua pele. Imagine gotas de orvalho caindo do céu, e essas gotas de orvalho são bênçãos vindas do Cristo. Essas gotas de energia caem no seu corpo, na sua cabeça, nos seus ombros, como naqueles dias que a gente está cansado e toma aquele banho regenerador, que aquela água cai, limpando as impurezas. Essas gotas de sereno caem no seu corpo, limpando tudo que não é seu, tudo que é impuro. Esse lugar de paz vai ao seu coração está mais tranquilo, e Jesus Cristo trabalha em você. Somente Ele sabe onde dói. Amado Mestre Jesus, nos abençoe nesse dia, que hoje possamos sair daqui
mais fortes, mais restaurados, prontos para viver e enfrentar a nossa missão. Que sejamos, Pai, luz no caminho dos próximos, que possamos saber amar, assim como o Senhor nos ama. Que assim seja. Meus irmãos, possamos elevar as nossas mãos às águas dessa casa, num gesto simbólico, que das nossas mãos possa sair essa boa energia, esse bom fluido, que possamos pensar em Cristo, que através dele nossas mãos possam irradiar bons fluidos, boas energias a esta casa, a estas águas e as águas da nossa casa, as águas aonde nós sabemos que há pessoas necessitadas, os hospitais, os orfanatos, a casa de pessoas doentes, os presídios, os locais coletivos, que essas águas também, Mestre, possam receber as bênçãos necessárias. Que assim seja. Pessoal, obrigado.